Bancada Piauí, uma excelente tarde, 2h42. Seguimos até as 3h15 da tarde, levando muita informação. E agora é hora da nossa sabatina. A Bancada Piauí recebe mais um candidato a prefeito da capital, porque aqui a gente traz, mostra, entrevista, conversa com todos os candidatos. E hoje tem o candidato Fábio Sérvio, do PROS. A sabatina, candidato, terá 30 minutos. Tá? Aqui os bancadistas ficam livres para qualquer tema, né? Para qualquer tema. E nos 5 minutos finais, se assim desejar, continua a pergunta ou só fecha com as considerações finais. Tá bom? Aqui eu, Pedro, Douglas e Magalhães começaremos agora esse bate-papo com o senhor. Tá bom? Seja bem-vindo, então. Pode soltar o cronômetro, né? Passaremos então a partir de agora. Ô, candidato, o senhor é empresário. Qual é a agenda do senhor para o empreendedorismo que gera emprego e renda aqui na nossa capital? Pronto, vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês. Eu me sinto em casa e nesse período só é diferente, Douglas, porque na última eleição que eu estava aqui, a gente criou juntos o Fogo Cruzado. É verdade, participou da criação. Da criação, né? Nós participamos ativamente e hoje eu estou aqui do outro lado. Mas enfim, a gente entrou num círculo muito difícil pós-pandemia. E eu acho que se fala muito em gerar emprego e renda. E se fala muito pouco em gerar empreendedorismo. E o grande vetor, né, de crescimento econômico de uma cidade, Pedro, é o empreendedorismo. Eu acho que a gente tem, inclusive, que falar antes disso. E é fantástica essa sua pergunta, né? Porque nós temos uma dificuldade, em primeiro lugar, de liberdade econômica no Piauí e em Teresina, por consequência. Nós, salvo engano, somos o penúltimo local, Magalhães, do Brasil, penúltima cidade em liberdade econômica do Brasil. O que significa? Entre as capitais, né? Dentre as capitais. O que significa, né? Dificuldade de segurança jurídica, excesso de burocracia e dificuldade nas relações, né? Entre o mercado, incentivo, acesso a crédito, tudo isso. E parte, sim, pela Prefeitura de Teresina, né? E aí, quando você estabelece um comparativo, como é que se analisa? Qual é a radiografia, Pedro, de uma prefeitura? É a lei de diretrizes orçamentárias. Quando você pega aquela lei, que você olha para onde está sendo destinados os recursos, você vê qual é a prioridade do município. E se você analisar essas 3 áreas, setor primário, agronegócio, qual é o investimento da Prefeitura de Teresina em políticas públicas para o agronegócio numa cidade que quase 80% do território é rural? 2018 foi 180 mil. No orçamento, no orçamento de 3,2 bilhões, é nada, Magalhães. Quando você vai para a promoção da indústria em Teresina, 2018, quanto a prefeitura investiu? 3 mil reais. 3? 3. 3 milhões, não? 3 mil. 3 mil reais. Foi o que foi investido em promoção da indústria em 2018. Atraiu a indústria? Não tem como, por isso que Timon fez o polo empresarial e já tem mais de 50 empresas e nós, com o polo empresarial norte, ainda temos só 2. Ainda falta asfalto, ainda falta acesso à água. Então, tem o papel do município, sim, nesse processo. Passa pela relação com a Câmara de Vereadores, sim, mas passa por uma liderança e direcionamento. Então, nós precisamos criar uma cultura de empreendedorismo na cidade. Né? Por exemplo, nós temos um projeto importantíssimo, né, que é uma experiência, uma vivência própria. Qual é a maior dificuldade de se empreender? É o primeiro passo. Ou você tem acesso, ou você nasceu rico, tem dinheiro. Casou rico. Ou casou, né? Ou você tem acesso a crédito, para você poder bancar. Quem está saindo da faculdade não tem acesso a crédito. Começa por aí. Não tem. E eu falo isso em todas as profissões. 90% da população de Teresina não tem como financiar o primeiro passo do empreendedorismo. Mas não tem os bancos de fomento aí, não tem tudo? Tem, mas falta política voltada para isso. E como é essa política? Por exemplo, coworks públicos. Isso é um grande projeto que nós temos. O mundo mudou. Antigamente se falava em biblioteca pública. Hoje a gente precisa ter cowork público. São espaços, para as pessoas entenderem, são espaços públicos que vai ter o birô, vai ter a cadeira, vai ter energia, a internet. O jovem se cadastra. Ele tem 2 anos para ocupar aquele espaço. Pode ser jornalista, pode ser fotógrafo, pode ser advogado, pode ser programador, que é a profissão que vai despontar no futuro. Ele passa 2 anos ali. Em 2 anos ele consegue se estabilizar. Aí ele caminha pela própria perna
né? E depois chega alguém e ocupa aquele espaço. Isso tem que ser feito no centro, para revitalizar o centro da cidade, que está morto. Não tem vivência mais no centro da cidade. Tem que fazer na Zona Sul, que é onde as pessoas têm mais necessidade disso. E você cria uma cadeia de empreendedorismo nas regiões. O que significa isso? Que o dono do pequeno comércio pode contratar com assessoria de um profissional, de um programador. O importante é que ele tenha um espaço para atender, que ele tenha a capacidade de comprar, de financiar o equipamento dele pela Prefeitura de Teresina. Mas, candidato, aí o senhor está falando, é importante, o senhor está falando de um processo que é, no mínimo, a médio prazo. Não. Ou pelo menos a curto, é curtíssimo prazo. É curto, porque Tá, mas- você já tem a mão de obra que está lá. Mas vamos falar, por exemplo, de 2021, caso o senhor chegue à prefeitura, só assume em janeiro Certo. a prefeitura. E aí nós temos janeiro, fevereiro, março, o período que começa a vacinação contra a Covid-19. Informações Se atualizadas Deus hoje. quiser, né? Informações atualizadas hoje. Para recuperar logo a economia, para dar, não é recuperar logo, mas pelo menos para tirar, digamos, tá só com o nariz ali, como se diz no popular, respirando só para tentar revitalizar, para a economia voltar minimamente a funcionar. Quais são as suas primeiras ações? Bom, desburocratizar a prefeitura. Qual é a primeira base de geração de emprego em Teresina? Construção civil. Setor de serviços e construção civil. Está travado? Total. Hoje, um empresário, para tirar uma licença para um lançamento imobiliário, ele demora 9 meses, no mínimo. 9 meses. É. É um ano. Quase um ano. Isso é fato? Não, Fato. não, um ano é um parto. Fato comprovado. Então, quantos empregos você deixa de gerar quando você tem burocracia? Aí vem a questão da liberdade econômica. Não sou eu que estou dizendo. Quem é? São estudos. A Universidade Mackenzie faz isso a cada 2 anos no Brasil. E levanta essa questão da liberdade econômica. Nós não temos liberdade Aí o econômica. senhor acha então que seria construção civil e serviço? Primeiro passo de Inicialmente, imediato, primeiro sim. passo. Só que a gente não pode tratar, Douglas, essa questão sem conectar, certo? E sem ter um trabalho a médio e longo prazo. E eu acho que isso aí é aquela história que a gente acaba recaindo na nossa vida nessas situações do que é urgente e do que é importante. Então, quando a gente acaba deixando de resolver, a coisa vira urgente. E você deixa de fazer o importante porque volta por urgente. O que aconteceu com a Prefeitura de Teresina ao longo dos anos foi isso. Nós perdemos, e aí eu quero sair aqui e dar um passo para olharmos todos nós de cima para a cidade como um todo. Nós perdemos o período da industrialização. O Piauí perdeu. Hoje eu estava conversando, fiz uma visita ao empresário, que é um grande importador. Ele disse, Fábio, o Brasil sofre um processo de desindustrialização. Isso é fato. Quem é que vai pensar em colocar uma indústria no Piauí? Quem é que vai pensar em colocar uma indústria em Teresina? Não vai. Então, esse processo que nós tínhamos lá na década de 70 e 80, né, que nós tínhamos crédito, você lembra, Pedro? Era mais fácil, mas nós não tivemos capacidade de geração de energia e nem de infraestrutura. Não se fala mais em industrialização. Tem a China produzindo tudo. O que nós temos uma vocação natural, minha opinião, pensando uma coisa de cima. Olha o território de Teresina. Olha toda a zona rural que nós temos. Apesar da terra, estudo de solo, o solo de Teresina é excelente, é plano. Você faz o tratamento da acidez, você planta praticamente tudo. Então, vocação é o primário. Primeiro, primário. Segundo, comércio e serviço. Saraiva trouxe Teresina para cá por uma posição geográfica. E a questão do acesso, na época, navegabilidade dos rios, que nós não temos mais. Então, nós precisamos trazer o Porto Seco para Teresina. Se o mundo todo está trabalhando com importação, já está provado. E isso aí, mas não depende da Prefeitura de Teresina, porque é uma decisão do governo federal. Depende. Depende de se trazer a bancada. Então, meu caro Fábio Sérgio, assumindo a Prefeitura de 1º de janeiro, o seu foco principal será a gestão. Meu foco principal é liderar a cidade, junto com a própria cidade, para a gente recolocar a cidade nos trilhos. Esse modelo que está posto aí, Sim. esse conglomerado de secretaria, de órgãos, sofreria alguma alteração? O senhor... Totalmente. Reforma administrativa. Totalmente. O que o senhor tiraria, o que o senhor acrescentaria? Eu acrescentaria a Secretaria do Agronegócio. Eu acho que é importante. Extinguiria outras? Extinguiria várias delas. Várias delas. A gente precisa entender que é uma caixa preta, por exemplo, dentro da Prefeitura de Teresina, o custeio da máquina. Se você entrar no portal da transparência, você vai ter uma dificuldade muito grande, Magalhães, de saber para onde está indo os custos da Prefeitura em termos de custeio.
Então, a gente tem que medir a eficiência dessas secretarias. Né? Tem que ter por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto. Nós temos hoje, falamos muito de segurança pública, na verdade. Eu acho que é um tema recorrente. Antes da eleição, ela estava acima da questão da saúde e da educação. Quando você traz a segurança pública para uma responsabilidade do município, que isso aconteceu desde aquela lei de 2012, né? 2010, é responsabilidade do município. Teresina não tem monitoramento eletrônico. Não tem. 6 estações de passageiro foram assaltadas semana passada. Candidato, o modelo atual da Prefeitura de Teresina tem uma característica. Sempre pagou um calendário dos salários dos servidores. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai pagar em dia o salário dos funcionários? É o básico, né, Magalhães, de uma gestão pública, que depende da arrecadação. Né? E eu acho que a Prefeitura fez o básico o tempo todo. Entendeu? E nós temos que dar condições também para a cidade crescer. Acho que não é só o básico. Qual é a dependência que nós temos hoje do setor público, na formação do PIB? O PIB de Teresina, 0,5% é agricultura. 0,5%. O PIB da indústria não chega a 5%. O PIB do funcionalismo público, que injeta em Teresina, chega a quase 19% da formação. E o resto é comércio. Tem que incentivar, tem que ter concurso público, tem que fazer isso, mas tem que permitir que a cidade cresça, que tenha liberdade econômica, que as pessoas consigam empreender, sabe? Que as licitações ocorram de maneira honesta, para que o pequeno empresário... Acabar com a corrupção, sim. Para que o pequeno empresário concorra junto com o de fora. Tem que usar os cérebros de Teresina. Vou dar um dado aqui. 90% dos aluguéis de sistema da Prefeitura de Teresina, sistema da área de saúde, sistema da área de educação, tem um tal de Instituto Curitibano de Informação, que virou depois Instituto de Cidades Inteligentes. Foi investigado pela Polícia Federal no Brasil todo. E tem contrato aqui em Teresina há mais de 20 anos. Por que não usa cérebros locais? Por que não pega essa juventude capaz que está lá nas startups? Chama todo mundo. Eu preciso substituir essa solução que me custa 300 mil por mês na Prefeitura de Teresina e eu quero que esse dinheiro gire aqui no mercado local. Traga a solução. Essa juventude que está aí, que é programador, vai fazer e vai conseguir. E tudo isso favorece a liberdade econômica e você começa a crescer. A gente tem que ter uma proteção. Eu acredito muito na liberdade econômica. No liberalismo econômico. Mas tem que ter uma proteção também. A gente tem que proteger o mercado local. A gente está entrando numa era de tecnologia. Daqui a pouco, Magalhães, todas as profissões vão ser impactadas. Um arquiteto lá de São Paulo, inclusive, tem uma mudança, uma proposta de mudança do governo federal no recolhimento do ISS. Né? Isso está sendo pouco discutido. Vai ser recolhido no local onde o serviço foi prestado. Né? Isso vai impactar aqui, porque as pessoas podem contratar mais barato uma mão de obra de um arquiteto lá em São Paulo, que tem mais arquitetos do que tem no Teresina. Pagaria lá, então? Pagaria lá. Então, isso impacta a receita da cidade. Internet, porra, né? Isso vai impactar a receita da cidade. Então, assim, tem muito... Isso vale para os advogados, né, dessa mesma forma. Tem muita coisa que a gente precisa olhar, e aí é onde eu vejo, né? Eu não tiro tudo, eu não olho para a gestão do Firmino, do Silvio Mendes, do Chico Gerardo, do professor Alferraz, que foi uma liderança de todos nós, né? E está na memória do teresense. Eu não olho e digo assim, nada prestou. Não, não é isso. Eu só acho que os desafios nossos hoje são outros, sabe? A tecnologia bateu a porta da gente. A gente tem um desafio muito grande. Vamos falar de educação. Se fala que a educação em Teresina melhorou. Tá. Quantos anos de gestão? 34, perdão, para ser justo, né, como gestor. 34 anos de gestão. Se a educação tivesse boa, e ao longo de 34 anos, nós teríamos 27% da população em estado de pobreza, de Teresina. 27% da população hoje está em estado de pobreza. Sabe onde é que está essa informação? Na tese de doutorado do Kleber Montezuma, que eu li toda. Então, como é que eu apresento a educação de resultado
né? Se 27% da população em 35 anos ficou pobre, que a educação é que transforma. Ah, melhorou a educação? Melhorou de 2013 para cá, 2014 para cá. É recente demais. E quem é que vai ser cobrado? Pelo passado, pelo tempo que ficou ruim, sob a mesma gestão deles. Não é responsabilidade deles? Vamos falar dos desafios da educação. Como é que é focado lá? Matemática, correto? Português, basicamente isso. Até ouvi outro dia uma entrevista eu acho que foi aqui, né? do irmão do Kleber, que também é candidato. Ainda não foi entrevistado. O professor Gervásio. Professor Gervásio. Você já vai amanhã. E ele falou isso, né? Matérias importantes para a nossa formação jornalística, por exemplo, como história, né? Geografia e tal. Como não tem o exame para isso, né? A nota não vale para isso aí, matemática, proficiência em matemática, redação e português. Mas o professor Kleber disse aqui, quando nós questionamos, que as premiações que os alunos da rede municipal recebem em outras áreas. Sim, em robótica. Com a sabatina, com o candidato Fábio Sérvio do PROS. Tivemos uma pequena queda de energia, mas já estamos, energia elétrica, mas já estamos de volta. Aliás, está frequente, né? Demais, né? Só para complementar. Aí nós perguntamos isso, que os candidatos à oposição sempre diziam, olha, a prova é focada em português e matemática. Aí ele citou o caso de dezenas de alunos que ganharam premiações nacionais em robótica, ciência, física, em outras áreas que não são abordadas pelo IDEB. Assim, eu acho que são estratos, né? São situações. Louvável, esforço dos professores. Mas vamos lá, robótica está no ensino do município? Não está. Programação está no ensino do município? Não está. Pedro, a gente... Vamos muita área nossa, a área do jornalismo, né? Lá em 70, máquina de escrever, concorda? A Vera Hamilton. A Vera Hamilton. Nós estamos entrando agora... Olivetti. Nós passamos Eu sou muito jovem, eu não lembro disso. Nós passamos para a era do computador. Do computador nós passamos para a era do telefone. Né? Tudo é programação hoje. Os empregos vão mudar. Nós não estamos falando de 20 anos para frente, que na administração pública já é pouco tempo. É amanhã. É amanhã, são 10 anos. Né? A pandemia acelerou todo esse processo. Talvez as pessoas não se interessem quando eu falo isso, de digitalização da Prefeitura de Teresina. Né? Mas nós estamos ainda num processo artesanal. E vai mudar tudo. Então, se eu pegar essa criança, existe um projeto que nós apresentamos no nosso plano de governo, baseado numa experiência que teve em países com dificuldade, como o caso da África, né? Do continente africano. E a Universidade de Cambridge criou um computador chamado Raspberry. O Cláudio Tager gosta muito de tecnologia, ele deve estar assistindo a gente, deve conhecer. O Raspberry é um computador desse tamanhozinho. Eu conheci esse equipamento 2 anos depois de ser criado. Ele foi criado em 2010, eu tive acesso a ele em 2012. O Raspberry custa $30, se for trazer importado. Ele pode, inclusive, ser licenciado sem custo nenhum e ser fabricado local. Ele está sendo usado nas escolas para ensinar crianças a programar. A criança recebe, vai para a aula, tem os primeiros contatos com programação. O que isso implica? O futuro dela. Todas as profissões vão estar. Hoje está se falando em telemedicina. O senhor acha que tem condição de transformar Teresina numa cidade tecnologicamente inteligente? Acho que nós temos que fazer isso. Mas só fala de serviço aí, recentemente nós colocamos uma reportagem, a prefeitura falando na digitalização de vários serviços, por exemplo, serviços que antigamente você tinha que ir à prefeitura, hoje você pode fazer de casa, no aplicativo, diversos, dezenas de serviços. Com aulas online, né? Usando não começo, só disse que não tem uma... Deixa eu, assim, o que me estranha, né? Toda véspera de eleição, a cidade aparece asfaltada, uma escola aparece inaugurada, tem uma escola lá perto onde eu moro, na Morada do Sol, uma creche, aliás, que ela passou, acho que, 4 anos parada as obras. Foi acelerada nos últimos dias, numa velocidade ótima, vai ser entregue. Mas, assim, toda véspera de eleição tem. Não é só estar disponível no celular, sabe? É isso, quando a gente fala de digitalização, é isso se tornar uma solução completa.
Que a cidade inteligente interliga todos os setores. Interliga todos os setores, interliga segurança, interliga saúde. Por exemplo, vamos falar de novo de educação. Quantas crianças matriculadas na rede municipal são obesas? 90 mil. Tem 90 mil. Quantas são obesas? Eu queria falar sobre esse assunto, que era a minha próxima pergunta. Eu estou anotado aqui, ó. Necessidades especiais. Teresina é uma cidade que tem muitas pessoas com necessidades especiais. De obesidade, de aquele transporte alternativo que é necessário para essas pessoas. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Eu acho que outro ponto, por exemplo, lá ao redor da Prefeitura de Teresina, né? A gente que é empresário tem que estar de vez em quando indo no CAP, indo na Secretaria de Finanças, resolvendo alguma coisa. As calçadas de lá foram ajeitadas agora, na véspera da eleição. Eu estava andando, está um amigo nosso aqui no estúdio, que acompanha a gente, e ele tem um amigo que é cadeirante. Isso foi um tema recorrente na eleição de 2016, quando um colega nosso, jornalista, o Amadeu, foi Candidato. Né, candidato, que ele é cadeirante. E ele andou pelas ruas de Teresina e essa dificuldade continua da mesma forma. São dados, Magalhães, sabe? Eu acho que a máquina pública, um orçamento de 3,2, 3,3 bilhões, tem a capacidade de incrementar dentro da administração um gerenciamento de dados, uma Big Data. Quantos cadeirantes tem em Teresina hoje? Será que isso está disponível? Será que o deslocamento geográfico desse pessoal está disponível? Pelo celular a gente consegue fazer isso. Tá, eu sei que o fulano de tal mora em local tal, tem mais pessoas ali, aquela rua precisa ser... A especificidade das cidades inteligentes, né, que a gente está muito longe desse processo, e mesmo começando, né, ainda vai demorar, e eu sei que você lê muito sobre isso, né, todos nós aqui, chega ao ponto da gente conseguir identificar que o Jaime Lerner chama de acupuntura na cidade. São pequenas intervenções... Só interrompendo aqui o senhor rapidamente. Nós tivemos um exemplo disso, dessa pré-cidade inteligente, durante a pandemia, quando a Prefeitura de Teresina fez o recenseamento, né, entre aspas, do deslocamento do distanciamento social. Você lembra que todos nós dizemos, olha, quantas pessoas se deslocaram? Foi por conta dessa coisa da cidade inteligente, né? E é uma solução que não precisa a gente importar. Dá para desenvolver aqui. Fábio, você será um prefeito digital, né? Eu acho que eu serei um prefeito da minha geração, tá? Que eu já estou ficando atrasado. Né? Eu vejo gente muito mais preparada. Você pode gerir a cidade onde estiver. Pode gerir a cidade onde estiver, pode ter a participação da gestão pela população. Sabe? Controle social é uma coisa que ninguém fala. Né? A gente precisa ter o controle social dos gastos públicos. Né? O controle, um dado específico, controle do medicamento, da dispensa de medicamentos na rede municipal. Mas já existe. Digital não. Não? Não. Tem antibiótico, Pedro, que você abriu, você tem o tempo de usar. De uso. Caríssimo. Se você não fizer uma engenharia disso corretamente, você perde. Candidato. Então, é tudo manual ainda. Candidato Fábio Sérvio, o senhor foi candidato a governador do estado, né? Exato. O senhor também foi candidato à Prefeitura de Teresina. Não foi? Não, foi a primeira vez, foi em 2018. 2018. 2018. E quantas candidaturas? Essa é a segunda. Essa é a segunda, né? Então, a primeira não teve uma grande votação, vamos dizer até pouco expressiva. Por que agora seria diferente o Fábio Sérvio como candidato a prefeito de Teresina? João, eu vou tirar um pouco a modéstia. Eu acho que a gente teve uma grande votação. Sabe? Por alguém que tinha um partido que não tinha estrutura, estreia, primeira vez, enfrentar gigantes da política. Quem é que estava lá? Estava o Wellington Dias, governador, sentado na máquina. Estava doutor Pessoa, que tem uma popularidade reconhecida aqui em Teresina, não precisa dizer. Estava o ex-senador Elmano Ferreira, estava o Luciano Nunes, deputado estadual, que teve uma participação enorme no tempo de gestão da Prefeitura de Teresina. E alguns outros, que eu não vou me recordar. A gente ficou em quarto lugar. Eu tive quase 32 mil votos em Teresina, que representa quase 10% do eleitorado, na estreia. Eu tinha 10 segundos de televisão. Foi isso que ele animou, foi? Foi isso que lhe animou? Me animou, primeiro, mostrar para a minha geração de que é possível.
tá? Você chegar e você, mesmo sem ter muita condição partidária e política... Você não pensou numa você se candidatura para apresentar. vereador, não, nessa eleição? Magalhães, a gente tinha um clamor de quem estava no entorno da gente para continuar essa caminhada na jornada do Executivo, né? Eu acho que é uma oportunidade de se debater ideias, né? De ter esse confronto positivo de ideias, eu acho isso importante. Nada contra a vereança, pensei, né? Mas também senti que os convites que eu tive para abandonar a pré-campanha de prefeito, que eu quase não fiz pré-campanha, para a campanha de vereador, era para me tirar do processo. Nós temos agora menos de 5 minutos. Se o senhor Ok. quiser aproveitar mais perguntas, Não. considerações finais, fica a critério. A gente tem deixado essa. Vamos essa dividir, liberdade. fica 2,5 para a pergunta e 2,5 para o... Pois pronto, eu vou fazer uma aqui, todo mundo faz o rápido, o senhor responde rápido para a gente ter a oportunidade. O senhor é um candidato de direita, né? De direita. Sim. O senhor vai contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, já que o senhor é tão ligado? Como é que está hoje esse apoio? Não vou contar. Eu digo isso desde 2019. Né? Eu era filiado ao PSL em fevereiro, tomei a decisão, por informações que eu tive em Brasília, de me desfiliar do partido. Procurei o PROS, que tinha sido o partido que esteve conosco. Nesse momento, eu tenho uma distância. Primeiro, se eu tiver minha votação, eu quero ter minha votação pelo que eu represento, pelas ideias que eu defendo. Se eu não fui papagaio de pirata, né, de ninguém em 2018, Aliás, vai ser agora. o senhor não aceitou, contrariando até pessoas que estavam próximas ao senhor, de colocar no cartaz a foto do candidato. O senhor recusou. Eu tive alguns, fiz campanha para ele muito ativa, né? Apanhei muito também depois por causa disso. Mas eu acho que eu tenho que ter minha identidade. Se minhas propostas não forem boas, né? Se meu posicionamento a população não aceitar, eu vou ter a votação minha, né? E eu vou ter o meu referencial. Então, eu respeito o presidente Bolsonaro, acho que em muitos pontos tem avançado muito, discordo de muita coisa, né? Discordo desse posicionamento atual, por exemplo, em relação à Lava Jato, né? Eu sou um defensor da Lava Jato, acho que isso é necessário para o país, e eu tomei uma distância regimental, né? Eu estou observando, me deu o direito de, como todo cidadão, de estar observando. E quem tomou de conta aqui no Piauí foi um cidadão chamado Ciro Nogueira. É o aliado principal do presidente Jair Bolsonaro desde 2019. Eu já sabia disso, eu não tenho mandato, né? Respeito a decisão do Então, presidente. candidato, havendo o segundo turno, e se o senhor não estiver nele, o seu alinhamento será por outro segmento que não seja a esquerda. Esquerda e direita no Piauí, Pedro, é um negócio que a gente tem que... O Magalhães, eu li até um texto uma vez sobre isso. É um negócio que a gente tem que ter cuidado. Né? Direita e esquerda no Piauí. Por exemplo, quem foi que mais ajudou o PT a vida toda? O Firmino Filho, PSDB. Primeiro que foram coligados lá naquela eleição de governador. 98. 98. Aquela eleição foi responsável por eleger o Wellington Dias, deputado federal. Se o Wellington Dias é governador hoje, foi graças ao Firmino, em 98. Candidato, aproveitando, e homenageando até o fato de que na sua outra candidatura o senhor tinha um discurso virulento de crítica, e agora eu notei que o senhor saiu só das críticas e está fazendo proposta, eu vou ceder o tempo da minha pergunta, porque nós já estamos com 2 e tudo, para os senhores fazer as suas considerações finais. Pronto, eu quero dizer que é muito difícil a gente colocar a cara a tapa numa eleição, né? Você sair da sua zona de conforto. Ontem me fizeram a pergunta por quê dessa decisão. Eu tenho muitos porquês. Mas o principal deles é um sentimento que eu tenho de que é preciso renovar a política do Piauí. Eu acho que a partir da nossa candidatura lá em 2018, Pedro, outras pessoas tiveram a coragem se encorajaram de falar de frente. Isso é bom. Então eu estou contribuindo para o movimento democrático. Acho que a população não cansou, né? Eu sei que você que está me ouvindo nesse momento tem medo de mudar. A mudança gera um medo, sabe? E é com esse medo que a gestão que está aí hoje, esse grupo que está aí hoje, trabalha. Né? Querendo dizer que pode dar errado, que a gestão pode se complicar, etc. Vamos com medo. As grandes mudanças que aconteceram foi com medo mesmo. Então a gente tem que ter essa coragem, sabe? Tem que enfrentar, tem que saber quais são os caminhos diferentes que nós podemos tomar. Eu não quero saber a cidade, não dá para comparar uma gestão Magalhães com outra em Teresina, porque é a mesma. Qual é a Teresina que a gente deixou de ter? Qual é a indústria que deixou de vir? Qual é o empresário que não conseguiu mais manter o seu negócio e por quê? Sabe, o que aconteceu com a cidade?
eu estou numa casa de empreendedores. Aqui é uma casa de empreendedores. Né? Os Tágira foram pioneiros em muitas coisas. Eu quero mais Tágira, não apareceram mais Tágira. Não apareceram mais Claudinos. Sabe? A gente parou, as engrenagens estão paradas. Então a gente tem que voltar à cidade para esse tipo de desenvolvimento, sabe? Para que a gente possa ver nossos filhos empreendendo, tendo oportunidade, preparados para o futuro. Eu não quero olhar a Teresina daqui a 20 anos e dizer, poxa, a gente perdeu a industrialização, perdeu o comércio e agora perdemos a era da tecnologia. Né? É difícil. Então, Candidato. Vamos lá. Muito obrigado. Número 90. Pedra 90, só enfrenta quem aguenta, vamos dizer. Tá certo. Candidato, Obrigado. pelos esclarecimentos, por esse bate-papo, essa conversa. Muito obrigado, senhor. Boa sorte. Obrigado. Nos encontraremos em breve aí, com certeza. Obrigado. Obrigado a todos. Amigos, nós tratamos aqui, só lembrando que amanhã, sexta-feira, o sabatinado aqui na bancada Piauí será o candidato Gervásio Santos, do PSTU. Com relação, Douglas, à interdição do Ministério Público, que pede aí o fechamento do abrigo, né, da Vila do Ancião, perdão. Eu conversei com o secretário Zé Santana, ele mandou uma nota, João, dizendo o seguinte, que a Casa de Acolhimento passou por diversas reformas estruturais nos últimos 2 anos, inclusive com acompanhamento e adequando sugestões do referido órgão, do Ministério Público. Tendo sido entregue já durante a pandemia uma nova e moderna cozinha, seguindo os melhores padrões sanitários e tudo que foi exigido pelo MP. Eles que a Secretaria tem consciência das necessidades, das melhorias. Várias estão sendo implantadas conforme disponibilidade de recursos e viabilidade técnica de projetos. Em relação à diminuição dos colaboradores, ele disse que foram tirados de lá pessoas no grupo de risco, pessoas de idade avançada que não podiam continuar trabalhando no período da pandemia. E ele disse que no quadro geral apontado pelo Ministério Público já está sendo feito tudo para diminuir os problemas e buscar ações sempre em conjunto com o MP. E para finalizar, ele disse que amanhã tem um encontro da equipe técnica da Secretaria com o Corpo de Bombeiros para pegar todas as instruções da vistoria e começar a colocar em prática as soluções. Tá certo, então. Aquilo que a gente comentou, né? Um pedido aí do Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, sobre a interdição da Vila do Ancião. E então, uma há coisa esse esclarecimento verdade, agora aí da SASC, né? A SASC é uma das secretarias que, sempre, que mais tem contato com o Corpo de Bombeiros, Ministério Público, até Falta por conta agora- da questão social, né? Falta agora a nota do BEC, né? É. Do BEC sobre a soldado, Sim, sim. o assalto ao soldado. é. Estamos aguardando a nota Estamos do BEC. aguardando também, né? Isso até a informação aqui que quebraram o radinho do, né? Não, deram a coronhada Deram a no- coronhada do no soldado. soldado. Aí, se eu quiser se manifestar, tudo bem.